Amém. Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor pela escola do Evangelho, por essa ferramenta que o Senhor tem nos agraciado para que a gente possa se fundamentar nas suas verdades, conhecer mais a sua palavra e conhecer principalmente mais ao Senhor, né? Hoje nós chegamos na lição número 11 desse terceiro volume do livro Fundamentos da Fé Cristã. E hoje a nossa lição, amados, tem como título Salvos do Pecado, Purificados dos Pecados. Isso ainda está dentro do contexto do processo da redenção. Estamos entrando no terceiro tópico desse subtítulo, o processo da redenção, né? Louvado seja o Senhor. Então, para a gente começar aqui o nosso estudo, a primeira coisa que precisa ficar muito clara para a gente, né? É a distinção entre a diferença entre pecado e pecados. E não, a diferença entre pecado e pecados não é apenas estar no singular e no plural. A gente viu aqui na lição que o pecado, ele diz respeito, toda vez que a Bíblia fala do pecado, no singular, diz respeito ao poder que atua no homem, né? A gente pode também considerar isso como uma natureza. É um poder dentro de nós que nos motiva e nos impele a cometer os pecados, que são os atos pecaminosos. A gente já vê aí no slide, pecados são atos pecaminosos individuais, específicos, que cometemos exteriormente. Então, eu gosto sempre de trazer um exemplo para a gente diferenciar, para a gente entender essa natureza do pecado como se fosse um instinto, né? Por exemplo, tem os animais selvagens que eles têm um instinto, diferente de um animal doméstico. Tem um cachorro dentro de casa, você pode acariciar e tal, mas você não pode fazer isso, a não ser que seja bastante treinado e olhe lá, mas da sua natureza intrínseca, um leão, por exemplo, se um leão ele chega num ambiente com muitas pessoas, não tem como você ir acariciá-lo. A sua natureza vai impeli-lo de devorar as pessoas, de atacar. Então, a natureza do leão é diferente da natureza do poodle, por exemplo. Então, esse poder, essa natureza que impele a fazer algo, no nosso caso, o pecado, ele é essa natureza. Então, o pecado não é apenas um ato do que a gente faz. Isso aí já se enquadra no aspecto dos pecados, no plural. Então, eu posso cometer um pecado, sim, no singular, mas nesse contexto ainda é um ato pecaminoso, é algo exterior. Se eu vier a mentir, se eu vier a bater em alguém, a me irar dessa forma, aquilo ali é um ato pecaminoso. Mas quem gerou esse ato pecaminoso foi uma natureza dentro de mim, que todos nós temos, nós vamos dizer na lição, que é chamada de pecado. Então, ainda dentro desse contexto, o livro de Romanos, ele traz muito claro essa questão do pecado, dos pecados. Então, a gente vê aí que, principalmente nos 8 primeiros capítulos de Romanos, então, do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 5, todo o contexto vem falando da questão do pecado no plural, vem falando de atos pecaminosos. Então, a gente vê naquele contexto que esses atos pecaminosos, o ato de pecar exterior, diz respeito à conduta do homem, a forma como o homem age, é o seu agir, o fazer, o agir cometendo pecados. E a partir do versículo 12 de Romanos 5 até o último até o último capítulo, né, Romanos 8, ele vai abordar agora a questão do pecado, como a gente vai falar, a questão da natureza. Então ali fica claro que a partir do versículo 12 de Romanos 5, Paulo ele vai falar quem é aquela pessoa que comete aquelas ações na primeira parte. Então, primeira parte é o que fazemos, é a nossa conduta. Na segunda parte, quem é essa pessoa que comete aquilo da primeira parte? Essa pessoa, ele vai falar agora do pecador. Então,
o pecador, ele é pecador, a gente vai ver mais para frente, não porque ele comete atos pecaminosos, mas porque ele tem uma natureza chamada pecado dentro dele. Então, em Romanos 5,12 em diante, ele vai falar da pessoa. Então, toda vez que fala da natureza do pecado relacionado ao homem, diz respeito à sua identidade. Infelizmente, depois da queda, o homem ele tornou-se pecador. Por quê? Porque ele herdou essa natureza lá de Adão. A gente vai ver mais para frente que é independente do homem pecar ou não pecar. Na verdade, pecar será uma consequência dessa natureza. Pegando aquele exemplo que a gente falou do leão, do seu instinto, então o ato de devorar as pessoas é uma consequência do seu instinto. Então é algo, primeiro é algo interno que classifica para depois a gente ter essa expressão. Então é muito interessante a gente ver que, por exemplo, para a questão dos pecados, os atos pecaminosos, nós carecemos do perdão de Deus. Já para a questão da nossa natureza pecaminosa, não é uma questão de eu pedir para Deus me perdoar por ter nascido com essa natureza. Em relação à natureza, a gente vai ver isso mais detalhadamente. Eu preciso agora da libertação. Então precisa ficar claro, né? Nós vimos nas lições anteriores, principalmente na lição 9, amanhã, que quando nós cometemos os pecados, nós podemos e devemos ir diante de Deus, clamar pelo sangue do seu Filho, confessar os nossos pecados e pedir o perdão daqueles atos pecaminosos. Mas mesmo depois de perdoado, nós ainda permanecemos sendo pecadores, porque o pecado, a natureza, ainda permanece em nós. Isso fica muito claro no contexto de Romanos capítulo 7, e a gente vai ver alguma coisa mais para frente. Então, para resumir, pecados diz respeito aos nossos atos, às nossas ações exteriores, consequência da nossa natureza interior, que é o pecado que herdamos em Adão. Então, para as ações exteriores, nós precisamos do perdão de Deus. E isso nos justifica diante de Deus. Por isso que o processo de justificação está relacionado à nossa conduta. Já em relação ao pecado, nós precisamos da libertação. E isso diz respeito ao processo de santificação. Quanto mais eu recebo o dispensar de Deus para dentro de mim, a sua natureza santa para dentro de mim, mais eu vou sendo liberto dessa natureza pecaminosa que está dentro de mim. Isso vai ficar mais claro no final da lição. Tá? Então, hoje, para a gente entrar aqui na questão do pecador, como eu falei, uma pessoa ela é pecadora não porque ela peca, mas, na verdade, ela peca porque ela é pecadora. Existe uma teoria diferente, mas a Bíblia deixa muito claro quando diz que todos nós nascemos no pecado. Davi falou isso, que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, aquele bebezinho tão puro, tão inocente, que não conhece nada, ele já é o pecador. O homem, ele nasce pecador porque ele nasce com essa natureza herdada de Adão. Essa confusão existe porque a gente ainda, quando a pessoa imagina que ser pecador é porque ela vai cometer pecado. Então, quando ela comete o primeiro pecado, ela se torna um pecador. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. A gente vê, principalmente aqui em Romanos 5,19, esse versículo, ele fica claro, ele fala assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, se referindo a Adão, muitos se tornaram pecadores, tá vendo? Por causa de Adão, pecou, então isso veio de forma, vamos assim, para facilitar o entendimento, de forma hereditária. Então nós já recebemos, isso foi herdado por toda a humanidade. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então isso aqui entra naquela questão que nós falamos da justificação. Assim como nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, por isso que o justo precisou vir, porque na lei de Deus, ele só deve a si mesmo, mas no alto padrão de sua lei, existia uma punição. O salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Mas aí Deus enviou o seu Filho sem pecado para morrer em nosso lugar. Então, por causa desse ato de justiça, nós que cremos também nos tornamos justos, não por causa de nossas obras, mas por causa da obra dele.
Então, assim como nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa, nós também herdamos de Cristo a justiça. Louvado seja o Senhor. Então, somos pecadores por nascimento. E por isso, seremos sempre pecadores, quer pequemos ou não. É uma coisa independente, entre aspas. Por quê? Por causa da consequência, nós vamos cometer pecados. Mas, mesmo que não cometêssemos, nós ainda seríamos pecadores, porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa em nós. Então, para isso, a gente vê aqui que existe um processo. É interessante a gente lembrar que quando Adão caiu lá atrás, Deus já tinha preparado aquelas vestes de cordeiro, que era uma figura do que ele iria fazer por nós. Então, em Apocalipse fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aquele cordeiro se refere a Cristo. Então, mesmo antes da criação, o Senhor já tinha preparado essa salvação para nós, né? Então, só para a gente primeiro contextualizar aqui, nessa questão da culpa. Por exemplo, o pecado, que é a natureza, eu vou estar sempre reforçando isso dentro de nós, não gera culpa diante de Deus. Por exemplo, nós, mesmo quando nós pecamos, nos arrependemos, confessamos, somos perdoados, aquilo ali resolve o nosso problema de culpa mas a gente ainda permanece pecador, mas ainda assim a gente pode ir diante de Deus, a gente tem paz com Deus, mesmo ainda sendo pecador, mesmo ainda permanecendo com a natureza do pecado em nós, por enquanto, né? Então, o pecado de certa forma, não fala que nós herdamos em Adão. Então, isso já veio pronto para nós. Por isso que a gente não tem como, nós não nos sentimos culpados por ter herdado essa natureza de Adão. Já os pecados, não. Por causa dessa natureza que eu herdei de Adão, quando eu cedo a essa força que me impele a pecar e eu cometo um ato pecaminoso, então, na justiça de Deus, existe a punição. Então, o que é que vai acontecer? Gera culpa, né? E uma separação de Deus. E aí, imediatamente, eu preciso me voltar ao que a gente viu anteriormente. Para os atos pecaminosos, eu posso. A Bíblia me garante, louvado seja o Senhor por isso, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu preciso do perdão para poder tirar esse sentimento de culpa e poder me achegar a Deus de novo. E isso diz respeito aos atos pecaminosos. Então, a gente não pode hesitar e nem demorar. Não existe outra saída. Se pecou, não existe outro caminho. Ah, mas eu já sabia que ia pecar. Independentemente, só existe uma saída: confessar os pecados, se arrepender, pedir perdão, clamar pelo sangue, e Ele nos perdoa. Louvado seja o Senhor. Achei muito interessante quando o irmão trouxe essa analogia da árvore, né, e dos frutos. Então, primeiro, para a gente conhecer uma árvore, normalmente a gente olha para o fruto, né? Você conhece uma goiabeira, quem não é muito entendido, se ele vê que tem uma goiaba, ele já sabe que é uma goiabeira. Você nunca ter visto um pé de goiaba. Então, assim, os pecados, primeiro, no nosso viver cristão, às vezes a gente não percebe tanto os pecados, né? E aí, quando a gente começa a perceber os pecados e a gente confessa, depois a gente peca de novo, confessa, se arrepende, e a gente percebe com o decorrer do tempo que o problema maior não é o fruto, não é o ato pecaminoso, mas é a raiz, é a árvore, é a natureza dentro de nós que nos leva a cometer pecado. Então, esse sofrimento fica muito claro ali na experiência de Paulo, no capítulo 7 de Romanos, né? E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas é interessante que depois do tempo a gente percebe que, a princípio, a gente acha, né, o homem é tendencioso a achar que o problema são os atos pecaminosos. Mas os atos pecaminosos, com o decorrer do tempo, quando a gente vê que isso é apenas consequência, o nosso foco deve ser trabalhar a árvore, trabalhar a fonte que gera aqueles atos pecaminosos que nos fazem nos separar de Deus, né? Por mais que, mesmo eu tendo pecado dentro de mim, eu posso me chegar a Deus, só quando eu cometo o ato pecaminoso é que a culpa vem
e aí vem o salário do pecado é a morte, mas eu confesso imediatamente e me volto ao Senhor, posso me achegar a Deus de novo, mas esse processo sendo contínuo, a gente vai ver que, acho que eu coloquei aqui, a salvação de Deus é completa, louvado seja o Senhor. Eu peguei esse texto aqui do próprio livro, que fala assim, uma vez que a salvação de Deus para o pecador é completa, ele, o Senhor, precisa livrá-lo dos muitos pecados e também do pecado em si. Louvado seja o Senhor. Essa salvação que Deus preparou, não é esse versículo, tá? Eu esqueci de tirar, me perdoem. Mas uma vez que o Senhor preparou uma salvação para nós, Ele não preparou uma salvação pela metade. Ele não nos... Senão a gente ia ficar sempre pecando, confessando, se arrependendo, pecando, confessando, se arrependendo. E dessa forma, resolveria o problema apenas dos pecados. Mas e o pecado? Que continua me levando a pecar. A salvação que Deus preparou para nós, amados, não foi uma salvação pela metade, mas foi uma salvação completa, como nós vamos ver. Amém. Então, como tratar com os aspectos do pecado? Plural e singular. Primeiro, a gente precisa entender aonde está o pecado. Qual é o caminho, vamos chamar assim, que o pecado utiliza. Não para ele consumar no ato pecaminoso. Mas vamos lá. A Bíblia mostra 3 lugares, entre aspas, onde está o pecado. Primeiro, diante de Deus. Lá em Isaías 59, 1, 2, a gente vê isso, que todos os atos pecaminosos, ele é registrado diante de Deus. Então, quando nós pecamos, cometemos um ato pecaminoso, oriundo da natureza pecaminosa em nós, aquilo ali fica registrado diante de Deus. O segundo ponto é que em nossa consciência, aquilo ali é despertado. Mas é interessante a gente frisar que nem todas as vezes que nós pecamos, nossa consciência vai nos acusar. Na verdade, nós não vamos ouvir a nossa consciência. Isso vem mediante um exercício, um crescimento de vida. Por isso que é muito comum, quando a gente vai crescendo em vida, coisas que há anos atrás a gente achava que não era pecado, que era besteira, a nossa consciência está mais aguçada. Mas, mesmo que a nossa consciência não nos acuse, em primeiro lugar, todo ato pecaminoso ele é registrado diante de Deus. Então, cabe a nós buscarmos conhecer a vontade, cabe a nós buscar estar mais atentos à consciência, porque o fato de eu não conhecer não me exime de tratar aquele pecado. Como exemplo que o irmão trouxe no livro, né? Você pode estacionar num lugar proibido que você não sabia. E você fica em paz. Você está trabalhando, você está passeando, você está em paz. Mas no momento que alguém fala para você que aquele local que você estacionou a não sei quantas quadras dali, você não está nem vendo, aquilo é um local proibido, a sua paz vai embora. Ou seja, o registro, você saiba ou não saiba, ele vai ser feito. Mas quando você toma consciência, a sua paz vai embora. Então, isso é um exemplo de como trabalha a nossa consciência em relação ao registro dos pecados diante de Deus. Então, a nossa consciência ela precisa ser alimentada pelo conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua vontade, nossa consciência vai ficando aguçada. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade, saber, mas a gente vai ver mais para frente que não é apenas saber e querer lidar com isso na própria força. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. No terceiro tópico aqui, a gente vê o terceiro lugar do pecado é na nossa carne. Romanos 7, Paulo deixa muito claro que o pecado habita na carne. Então, esse pecado, essa natureza pecaminosa, ela nos impele como uma correnteza. Então, quem já esteve numa correnteza sabe que existe até aqueles parques aquáticos que você bota uma boia e você vai deslizando a correnteza e é ótimo quando você está ali no fluir. Mas quando você tenta nadar contra a correnteza, você vai ver, em muitos casos, é praticamente impossível. Eu diria que em todos os casos é impossível. Porque mesmo que você consiga nadar contra a correnteza, se ela for uma correnteza leve, mas por pouco tempo,
Se for algo contínuo, em algum momento você não vai conseguir vencer a correnteza. Então, a natureza do pecado, ela é assim. O pecado, ele é assim em nós. Ele é uma correnteza, que ele nos leva a pecar. Não tem como. Mas, voltando para o tópico 2, quando a gente não tem consciência daquilo, a gente vai, segue pecando, sem perceber e sem sentir nenhuma condenação, sem sentir nenhuma perca de paz. Mas no momento que a gente tem a consciência, a gente perde a paz, e é justamente nesse momento que a gente tenta nadar contra essa correnteza, e aí a gente percebe o dilema lá de Paulo, em Romanos 7, como tem aí, a gente vai ver mais para frente, quão penoso é e quão, na verdade, impossível é de nós vencermos essa natureza. Volta para aquele exemplo lá do leão. Imagina só um leão, se ele pudesse ter consciência de que ele não deveria fazer aquilo. Então, ele está com fome, está no meio de carne em abundância, vamos dizer assim, e ele se segurar para não comer. É daí para lá. Então, como então nós vivermos essa libertação do pecado? Como ser libertos do pecado? Então, Romanos, capítulo 6, versículos 23 e capítulo 7, versículo 2, aqui a lição começa a ficar bem mais prática. A gente precisa desse contexto que foi falado, a diferenciação do pecado e dos pecados, como ele atua, aonde ele está, para a gente realmente poder agora, de posse desse conhecimento, poder finalmente lidar contra, na verdade, de posse desse conhecimento, a gente usufruir do privilégio da salvação completa de Deus. Como eu falei, não é uma salvação pela metade. Não é apenas a salvação de que o sangue de Jesus me purifica dos meus pecados. Ou seja, toda vez que eu pecar, eu peço perdão, clamo pelo sangue e sou perdoado. E volto a ter paz com Deus, posso me achegar a Deus. Mas depois eu vou pecar de novo, porque a natureza permanece lá. Seria uma salvação pela metade. Mas como então usufruir da salvação completa de Deus? Ser liberto. Resolver o problema dos meus pecados exterior, por meio da lavagem do sangue de Jesus, mas também como ser liberto da natureza interior que me leva a pecar. Sim, amados, louvado seja o Senhor. Nós podemos ser libertos do pecado. Amém? Nós temos perdão para os pecados, mas Deus também preparou uma libertação do pecado. Amém? Então, Romanos 6, 23, ele fala assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Como a gente viu aqui no slide anterior, a gente viu que a lei, que o pecado, ele também está na carne, nos membros, né? Tá vendo aí, ó, no tópico 3. Então, Paulo fala exatamente isso aqui. Vejo nos meus membros, na carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, existe uma lei. Essa lei do pecado é justamente a força do pecado, a natureza do pecado. E uma lei, é sempre bom a gente trazer o exemplo da lei da gravidade. Contra uma lei, você não tem como argumentar. Se você soltar um objeto, a lei da gravidade vai derrubar. Só uma lei vence outra lei. Por que o avião consegue voar? Por causa da lei da termodinâmica. Da aerodinâmica. Então, essa lei, depois de trabalhada, venceu a lei da gravidade. Então, o que Paulo fala aqui, ó, no capítulo 7, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós herdamos essa lei do pecado em Adão. Todos. Desde o dia do nascimento, já carrega em si a natureza do pecado, ou seja, uma lei que vai levar a pecar. Não tem como. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque todos já nasceram com essa herança maldita, essa natureza do pecado em si. Mas Cristo Jesus, então Romanos 7, 1, ele fala assim, ó,
Eu vou ler aqui para os irmãos. Na verdade, os últimos versículos de Romanos 7 ainda. Paulo fala assim, ó, versículo 24 e 25. 24 ele diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu creio que você pode estar se perguntando, depois que a gente falou que existe uma natureza que vai levar a pecar, não tem como. Foi isso que Paulo falou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25: Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Percebe que aqui tem três leis? Tem a lei do Espírito, a lei da mente e a lei do pecado. As três partes do homem. Então, a lei da mente, a nossa lei, é o nosso bom querer. Nós queremos fazer o bem. Paulo fala isso aqui em Romanos. Romanos 7,15 fala assim, ó: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ó, ele fala que quer fazer o bem. Neste caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui Paulo fala, ele está falando dos dois aspectos apenas. Ele fala que com a sua mente ele quer fazer o bem. Essa é a lei da mente, né? Mas ele encontra na sua carne, nos seus membros, uma lei, que é a lei do pecado, que o leva a fazer não o que ele quer, o que ele deseja, mas o que ele não quer, que é o quê? Cometer atos pecaminosos. Olha só, o próprio apóstolo Paulo estava falando isso aqui. Então ele quer fazer o bem com a lei da mente, mas ele não consegue porque encontra a lei do pecado na sua carne, nos seus membros, que levam a cometer atos pecaminosos. Por isso que ele fala: desventurado homem que sou. Não tem jeito para mim. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o versículo 7:2, ele fala assim: porque a lei do Espírito da vida. Então agora entrou uma outra lei. Enquanto estava só a lei da mente, tentando fazer o bem, e encontrando uma lei mais forte do que ela, que era a lei do pecado, que levava a pecar, ele se achava desventurado. Uma lei, ela pode ser mais forte do que a outra. Isso no Código Penal a gente tem isso, por isso que tem advogado, tem promotor, para ver quem consegue trazer a lei mais forte para derrubar outra lei. Como eu falei, a lei da gravidade, mas tem a lei da aerodinâmica. Então, você pode fazer nas construções civis, né? Na construção civil, tem as leis. Como é que você consegue construir um prédio tão alto? São leis que a pessoa vai conseguir estudar para uma lei vencer a outra. Então, aqui existe uma hierarquia de forças. Paulo, com a lei da sua mente, queria fazer o bem, mas ele encontrava uma lei mais forte, que era a lei do pecado, que levava a pecar. Mas graças a Deus, porque no versículo 2 surgiu uma outra lei, por isso que ele falou graças a Deus, né? Então ele introduz agora a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, surgiu uma lei do Espírito da vida que é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor. Isso é para a gente vibrar. Mas por que então nós ainda pecamos? Né? É aqui que a gente precisa ganhar essa luz hoje, né? Louvado seja o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertados do pecado. Então, nesse contexto aqui de Paulo, a gente vê esses três, vamos dizer assim, essas três esferas. Na carne, ele falou, nos meus membros, vejo nos meus membros, né, uma lei, que é a lei do pecado, que consegue ser mais forte do que a lei da minha mente, que aí é o campo de batalha. E depois ele introduz a lei do espírito da vida, que está no seu espírito. Então nós temos aqui as três partes do homem, né? De forma resumida: a carne, a mente, o espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Mas de forma figurada aqui, a gente vai, de forma resumida, vamos abordar dessa forma. Então, a mente ela é um campo de batalha. Você tem agora a lei do pecado desse lado e tem a lei do espírito aqui. A mente, normalmente, ela quer
fazer o bem, né? Mas não depende só dela querer fazer o bem. A gente viu na experiência de Paulo em Romanos 7, que quando existia só a lei da mente e a lei do pecado, a lei da mente ele perdia e ele pecava. Então, ele precisa, e eu também preciso, dessa terceira lei, da lei do espírito da vida. E essa lei está no meu espírito. Louvado seja o Senhor. Mas, isso de forma prática, a gente vê isso na nossa experiência. Cada um, acho que é em Tiago, fala que cada um é tentado segundo a própria cobiça. Então, assim, o pecado, que é essa natureza, é comum em todos os homens, mas ele se manifesta de formas diferentes. Em uns é como inveja, outros é ira, outros é mentira, outros pecados ainda mais grosseiros, mas a natureza é uma só. Então, assim, cada um, dentro da sua experiência, dentro da sua fragilidade, vamos chamar assim, da sua cobiça, você sabe o que é que você luta. A lei da sua mente lutando contra aquele determinado pecado. Na verdade, é apenas uma consequência. Você está tentando lutar contra uma natureza dentro de você que leva a fazer aquele pecado. Mas todas as vezes é uma correnteza, como nós falamos. Se nós formos nos esforçar para vencer, Romanos 7, a gente vai ver a experiência de Paulo que é a nossa, a gente não vai conseguir vencer. É uma correnteza, é uma lei da gravidade, ela puxa e vai derrubar. Então nós precisamos dessa outra lei. Não adianta a gente se esforçar contra a lei do pecado dentro de nós, contra os atos pecaminosos. Nós precisamos recorrer a essa terceira lei, que é uma lei mais forte, que vence a lei do pecado e da morte, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós estivermos nesse campo de batalha, que é a nossa mente, querendo fazer o bem, mas sentindo a força brutal do pecado em nós, não vamos tentar nos esforçar para vencer, porque a gente não vai conseguir. Mas como, então, de forma prática? Nós temos aqui do outro lado a lei do Espírito da vida disponível para nós. Nós precisamos nos apegar a essa lei. E como, irmão? Como, amado? Nós podemos tomar posse dessa lei do Espírito da vida. Invocando o nome do Senhor é uma forma mais prática, mas ela é a mais eficaz ainda. Essa lei do Espírito da vida, vou voltar aqui mais um pouquinho para a gente perceber aonde ela está. Precisa ficar, isso é uma chave para nós, precisa ficar claro. A lei do pecado está na minha carne. A lei do Espírito da vida não está na minha mente, não está na minha força de vontade. Não está no fato de eu querer muito vencer aquele pecado. Não vai adiantar. Isso ainda está na minha mente. Ainda é o campo de batalha. A lei do Espírito da vida, ela está no meu espírito. Lá no meu espírito está tudo pronto. Jesus falou isso. O espírito está pronto. A carne é fraca. Mas o espírito está pronto. Às vezes a gente só toca no fato de que a carne é fraca, mas a gente não se apercebe, não toma posse do fato de que o espírito está pronto. Por quê? O nosso espírito tem a lei do espírito da vida. Então, quando eu estiver nessa situação, eu não vou mais estar lutando contra o pecado, mas eu vou me voltar ao meu espírito. E ali no espírito eu vou me apossar da lei do espírito da vida, e essa lei, espontaneamente, ela vai vencer a lei do pecado e da morte. Então, que fica um encorajamento para nós, no final dessa lição, a gente desfrutar dessa liberdade maravilhosa. Como? Nos voltando sempre ao Espírito. Por meio de invocar o nome do Senhor, passar o dia. Lá em Gálatas, Paulo fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos aprender a ter um hábito de viver o tempo todo no Espírito. Todo o tempo nós somos tentados. Mas se estivermos no Espírito, essa lei do Espírito da vida, ela vai estar sempre, de forma espontânea, subjugando a lei do pecado e da morte. Então, vivamos no Espírito, como? Invocando o nome do Senhor, orando, reunindo, tendo comunhão com o Senhor na sua palavra de forma íntima, louvando ao Senhor com os hinos, salmos e cânticos espirituais, tendo esse viver de buscar a presença do Senhor, de buscar
o dispensar do Deus triuno. Isso é santificação. Quando nós recebemos o dispensar de Deus, nós estamos sendo santificados. E a consequência disso é o quê? Justamente vivermos no Espírito, a lei do Espírito da vida, subjugar a lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, possa também abençoar a Escola do Evangelho, né? E na próxima segunda-feira, nós vamos ter a nossa sala aberta para a gente responder as perguntas, tirar dúvidas e compartilhar. Amém, amados? Louvado seja o Senhor.